Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Fabiano aqui novamente. Hoje nós vamos estar fazendo a segunda parte da série Rotinas Produtivas ali dentro do sistema, onde vou dar mais algumas dicas para vocês com relação ao uso do INDP. Então, esse aqui é uma série, já teve a primeira, essa é a segunda, onde a gente vai dar algumas dicas rápidas de algumas coisas que tem dentro do sistema que vocês podem estar aproveitando. Lembro sempre de seguir as redes sociais para ficar atento aos próximos. O próximo a gente vai falar sobre férias rateadas, tá? O próximo webinar. Então a ideia, como eu estava citando, dessa questão de criar as rotinas produtivas que nós estamos fazendo, são itens que já tem dentro do sistema que vocês podem explorar e botar na prática quando vocês forem fazer cálculos de folhas, né, para poder facilitar ali, ou envios de coisa social, coisas assim, né, são rotinas que a gente tem ali para tentar facilitar. O primeiro item que nós vamos falar aqui vai ser sobre a questão do agendamento de eventos. O agendamento de eventos é uma ferramenta extremamente poderosa que vocês têm dentro do INDP, onde ele visa facilitar o cálculo da folha de vocês. Por quê? Na hora que vocês forem entrar para calcular a folha de pagamento de vocês, as coisas acontecerem de uma forma mais rápida, porque vocês não precisam estar lançando eventos dentro do cálculo ali. Obviamente que isso também facilita bastante agora a questão da rotina aquela do cálculo automatizado. Teve um webinar, tem vídeo lá também no nosso YouTube sobre como funciona. Para a rotina aquela automatizada funcionar de uma maneira mais assertiva e mais produtiva, a gente precisa ter uma parametrização de rubricas. Então essa parametrização ela é feita no agendamento. Então por isso que é importante ter um agendamento bem feitinho, né? Tanto que a gente cita ali, né? Reduzir o trabalho, né? Padronizar a rotina do escritório e garantir que as coisas sejam entregues dentro do prazo. Como eu falei, vocês podem criar regras específicas, depois eu vou abrir a tela ali e vamos explorar sobre elas. E essas regras vocês podem aplicar tanto para uma empresa, para uma empresa, para um sindicato, para uma atividade, para uma categoria específica, para alguns funcionários. Então dá para brincar de N maneiras com o agendamento. É bem interessante essa ferramenta ser explorada, porque vocês vão ver que ela facilita vocês ali, né? Onde fica a rotina essa de agendamentos? Ela fica ali na configurações, eventos e rúbricas, agendamentos de eventos. Essa é a tela que vocês vão usar para poder fazer essa inclusão do agendamento de eventos. Então vocês vão vir aqui, ó, configuração, e vão entrar nessa opção aqui, ó, agendamento de eventos, tá? Ele vai solicitar a senha do master, e aí ele vai abrir essa janela. Aqui, o sistema já vem com uma série de eventos padronizados para vários tipos de folhas, né? Salário, adiantamento, rescisão, férias, adiantamento de 13º, 13º salário final, mas nada impede que eu venha aqui e altere ou crie novas regras também. Por exemplo, eu tenho tenho uma rubrica aqui que toda vez que eu vou calcular a folha lá, tá saindo e eu não quero que saia. Não tem problema. Eu posso vir aqui, selecionar a rubrica que eu não desejo e clicar no botão excluir. E aí eu elimino aquela rubrica do agendamento. Ou então, Fabiano, eu sinto uma necessidade, toda vez que eu vou calcular a minha folha, eu tenho que estar lançando uma rubrica lá que eu pago para essa empresa, né, ou para algumas empresas. Então, em vez de toda vez ter que estar lembrando de usar aquele lançamento daquela rubrica ali, né, vocês podem vir aqui no incluir, ó. Incluir, vocês vão selecionar qual evento que vocês desejam fazer o agendamento, né. Vou botar aqui um qualquer aqui, só para a gente poder ter uma ilustração, pegar aqui o de frete, por exemplo. Aí vocês podem vir aqui, colocar a referência, né, no caso aqui, ó, a referência ela tá em unidade. Então quer dizer, né, que eu posso colocar 1 ali. Aí ele vai fazer o cálculo porque esse evento tem uma forma. Agora se fosse um evento já, por exemplo, assim, ó, vamos pegar aqui um exemplo, ó, dias de salário, ele já é dias. Aí já fica um pouco perigoso, eu não posso padronizar e deixar fixo uma quantidade de dias. Nesse caso, mas eu não quero estar lembrando de lançar esse evento, mas quando eu tiver alguma situação eu quero pagar ele. Qual é a dica que eu dou? Nesse caso, como ele é uma entrada em dias, eu deixaria ele zerado, tá. Por que que eu deixaria ele zerado ali, né? Porque deixando ele zerado, vai ficar mais fácil de vocês lembrar na hora lá, pelo menos o evento vai estar lá, e ele não vai calcular nada. Então vocês podem simplesmente deixar ele zerado e vai estar lá a informação, tá. Mas no caso não vamos usar ele aqui, vamos usar um outro evento ali. Ó, então a gente vai selecionar aqui o evento, né, vamos pegar aqui um evento aqui qualquer aqui, 7. Aí vou botar aqui um. Aqui, eu vou definir como é que vai funcionar esse frete, como é que ele quer. Se eu quero que ele saia em todos os meses, né, então eu deixo todos os meses marcados aqui. Se fosse para sair em alguns meses específicos, eu poderia vir aqui e desmarcar os meses que eu não quero, deixar marcado só os meses que eu quero que esse evento apareça. Fabiana, esse evento aqui é uma situação específica, a gente paga ele a cada 2, 3 meses ali. A gente pode vir aqui e ir marcando ele para sair só naquele período específico. Eu posso usar a opção também do temporário.
Que acontece? No temporário, aí eu vou definir uma data de início e fim. E aí o que acontece? A partir do momento que terminou aquela data de início e fim, aquele evento ele não vai aparecer mais, tá? Se eu voltar para trás e tiver que recalcular, ele vai respeitar. Mas fora isso, ele não vai mais sair. Então vamos supor assim, eu vim aqui e botei que o evento vai funcionar de 1/11 de 2025 a 31/11 de 2025. Pronto. A partir desse momento, quando eu calcular essas folhas aqui no mês 11, ele vai funcionar. Quando eu calcular no mês de dezembro, já não funciona mais, porque eu determinei uma data de início e fim, tá. Então por isso tem que tomar muito cuidado com relação a usar o temporário. A não ser que seja: "Ah não, Fabiano, é uma coisa específica que eu quero deixar só para esse mês, só que depois eu tenho medo de esquecer de excluir e ficar lá agendado fixo lá". Então o que que faz? Deixa temporário. Se não, usa a opção do permanente, tá. Aqui vocês vão selecionar para qual tipo de trabalhador que vocês querem, se é para os empregados, para os avulsos. Então aqui que vocês vão padronizar ele. Você quer padronizar para uma categoria específica de funcionário do E-Social, então também pode ser feito isso, né. Se é para um tipo de aposentado, sim ou não, ou um tipo de salário, se é mensal, semanal, quinzenal, qual tipo de folha. Para qual folha, isso aqui é muito importante, né, tô agendando esse evento, né. Se eu deixar assim, ó, por exemplo, todos, esse evento ele vai aparecer em todo tipo de folha que eu for calcular, porque eu não estou determinando qual tipo de folha que eu quero que ele apareça. Então, por exemplo: "Ah, Fabiana, esse evento aqui eu vou pagar só quando for, salário e rescisão". Então eu vou vir aqui, vou marcar salário e rescisão. Esse evento, então, nas outras folhas, quando eu for calcular, ele não vai aparecer, porque eu limitei ele a somente a folha de salário e rescisão. Quais tipos de folha, semanal ou quinzenal também. Se é para considerar afastamentos, aí às vezes, de repente, é preciso agendar 2 vezes a mesma rubrica, tá. Por exemplo: "Ah, eu quero que saia o frete, mas também quero que saia o frete para algum tipo de afastamento específico", então eu posso marcar um afastamento, aí fazer um novo agendamento e ele vai sair também. Como eu marquei a opção de rescisão ali, ele também vai me abrir as opções por iniciativa do empregador e for uma rescisão sem justa causa. Então ele vai sair na folha de salário e nas folhas de rescisão que estiverem dentro desse tipo de situação. Tipo de aviso também eu posso determinar se é indenizado trabalhado ausente, tempo de trabalho, se ele está há mais de um ano ou menos de um ano na empresa, né. E aqui embaixo começa a vir mais umas regras que vocês podem criar. Se ele vai ser para toda a empresa, né, que aí eu posso clicar aqui e selecionar para todas as empresas, ou posso selecionar somente algumas empresas em específicos, aí vocês podem determinar como vocês desejam, né. E aí ele vai sair só para aquelas empresas que vocês marcarem. Pode também filtrar por filiais, por cargos, centro de custo, tomador, né, ou também sindicato, às vezes pode ser uma rubrica específica para um sindicato, né, vamos supor uma empresa muito grande, tem 2 tipos de sindicatos atuando dentro da empresa. Só que saiu uma convenção onde diz que para aquela empresa, para aquele sindicato, ele vai ter essa rubrica, então eu posso vir aqui e dizer que: "Ó, para todo mundo que tiver no sindicato do comércio, ele vai ter essa rubrica de frete lá na hora do cálculo. Os demais funcionários, essa não vai aparecer". Assim como aqui embaixo, vocês também podem determinar um funcionário específico ou alguns funcionários da empresa modelo. Ou então, né, deixar todos eles ali. Essa ferramenta de agendamento, ela tem essa vantagem, que vocês vão criar esse agendamento, como eu falei, para qualquer tipo de folha, para quando vocês forem calcular a folha, né, as informações ocorrerem de uma maneira mais assertiva. Porque daí, como a gente mostrou lá, né, agora a gente tem um cálculo automatizado. E ele usa exatamente o que está sendo agendado aqui. Também dá para colocar alguma exceção. Então, por algum motivo, né, eu quero tirar alguma informação fora ali, então vocês podem vir aqui e botar uma exceção para essa regra aqui também, que foi colocada ali. Lembrando que esse agendamento, ele também tem dentro do cadastro do trabalhador, tá. Se a gente sair daqui, ó, vamos sair aqui rapidamente para mostrar para vocês, ó. Se a gente já tá dentro do cadastro do trabalhador, aqui em contrato, se eu for na guia de atalhos e entrar aqui em agendamento de eventos, eu também posso fazer o agendamento por aqui, ó, tá. Também tem acesso a essa informação aqui, mas aí eu estou fazendo para esse funcionário que a gente tem ali, tá. Pode fazer o agendamento para ele ali sem nenhum problema. Então tome muito cuidado, né, na hora de criar o agendamento para padronizar de forma correta essas situações que vocês estão colocando aqui fora. Porque daí quando vocês estão agendando aqui as informações, esse agendamento vai refletir nos cálculos que vocês selecionarem. Por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, outro exemplo, se eu pegar aqui e botar esse evento aqui, sei lá, um evento de falta, tá? Colocar aqui um na referência. E simplesmente vir aqui e dar um gravar, isso vai ser um problema. Por quê? Porque eu não filtrei o tipo de trabalhador, então esse evento ele vai aparecer para todo mundo,
eu não filtrei nenhuma categoria, eu não filtrei nenhuma folha, então, ou seja, qualquer folha que eu for fazer, esse evento vai aparecer. Por quê? Porque eu não selecionei o tipo de processamento. Então isso é um perigo. Então por isso que quando for criar um agendamento, tome muito cuidado para selecionar para quais tipos de trabalhadores, quais tipos de processamento, né. Se quiser criar mais alguma regrinha, coloca uma regrinha específica para aquele tipo de folha, porque senão, quando vocês forem calcular uma folha, começa a virar uma bagunça. E nada impede, como eu falei, de eu vir aqui, ó, e modificar um que já tenha com agendamento pronto, tá, que já esteja no sistema. Posso vir aqui e mudar a forma que ele se comporta também, não há problema nenhum, tá. Assim como se quiser excluir, também pode. Quando a base é nova, já vem um padrão, né. Agora em clientes que já estão há mais tempo na base, eu não recomendo vir aqui, por exemplo, e restaurar aqui, porque, por exemplo, pode acontecer o quê? O evento 15 na base de vocês já ser por alguma outra situação, e aí pode fazer um pagamento incorreto, o sistema agendar um evento que vocês não gostariam. Então nesse caso, quem já tem uma base há mais tempo, aí às vezes é bom vir aqui e fazer um trabalhinho de inclusão um a um dos rubricas que vocês desejam. É um pouquinho mais trabalhoso, mas aí vocês vão ganhar tempo lá na frente, tá. Então essa ferramenta do agendamento, pessoal, ela é extremamente útil e bem poderosa, porque ela vai facilitar vocês na hora do cálculo, ela ajuda vocês a evitar que vocês esqueçam alguma informação, e além disso também, né, ela também está diretamente ligada para poder funcionar corretamente a rotina do cálculo automatizado. Por isso que um bom agendamento vai refletir lá depois, tá. Então essa é uma primeira dica que a gente dá com relação a essa parte das rotinas produtivas, tá. Além do agendamento, né, que vocês podem fazer para deixar o cálculo de vocês mais assertivo, o sistema também tem alertas no cálculo. Quando vocês calculam uma folha de pagamento, às vezes sobe um pop-upzinho ali no canto, ou se vocês usam uma rotina de calcular todos, aparece uma tela maior, onde ele vai dar algumas advertências, tá? Essas advertências já existe um padrão nosso, até eu vou mostrar para vocês podem até desativar algumas informações que não desejam, ou pode ativar outras que caso não estejam ativas, e ainda vocês também podem criar uns alertas meios, vamos dizer assim, personalizados, para vocês lembrar de alguma coisa no momento que vocês estiverem efetuando esse cálculo, tá. Então isso ajuda vocês a evitar erros, esquecimentos, facilita bastante na questão de cálculos e tudo mais, tá. Então como é que funciona essa questão desses alertas no cálculo? Ali na tela de cálculo, eu vou mostrar para vocês, tem esse botão ali embaixo que é o configurar críticas. Dentro dele já há várias opções que vocês podem marcar ou desmarcar, para quando vocês forem calcular uma folha, o sistema emitir um alerta para vocês, tá. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, na rotina de cálculo, e clicar aqui embaixo, ó, em configurar críticas, ele tem essa janela para vocês, tá. Então ele vai exibir um pop-up, né, e aí ele vai mostrar algumas críticas para vocês, ó, folhas zeradas com eventos zerados, quer dizer que alguma rubrica foi zerada. O percentual de desvio, isso aqui é muito útil, tá, porque o sistema faz uma pré-conferência para vocês no momento do cálculo. Aqui é uma sugestão de 20%, mas vocês podem mudar esses percentuais aqui, tá, não tem problema. O que que o sistema faz aqui? Ele analisa o líquido da folha. Então vamos supor, a folha foi paga um valor mês passado de R$ 1.000, aí agora vocês estão calculando a folha e deu R$ 1.500, tá. Aí o sistema vai analisar e vai ver que houve um desvio de mais de 20%, e aí ele vai emitir um alerta dizendo para vocês: "Ó, essa folha, comparada ao líquido do mês passado, maior acima de 20% do valor. Aí vocês vão olhar: "Ah, não, mas esse funcionário esse mês teve bastante hora extra, então tá tudo tranquilo. Opa, não deveria ter acontecido isso. Vou parar e vou dar uma conferida na minha folha, alguma coisa aconteceu". A mesma coisa para baixo, né. Então, por exemplo, sei lá, o funcionário está recebendo R$ 1.000, aí apareceu lá, a folha calculou, deu R$ 500. Aí o sistema vai emitir um alerta para vocês, aonde ele vai dizer para vocês: "Ó, então a folha calculou abaixo de 20% comparado ao mês passado". Mas, de repente, é plausível. Por quê? Porque o funcionário está tendo muita falta esse mês, então o líquido dele está menor. Mas já é uma ferramenta que, no cálculo, já vai dar um alerta para vocês. Então isso já previne para vocês algumas situações que vocês de erro no cálculo da folha. Então já vamos dizer assim, já é uma primeira conferência no momento do cálculo, tá. Também ele vai dizer para vocês o contrato que estão sendo admitidos nessa competência, isso é muito importante, né, por quê? Porque quando vocês forem fazer o cálculo, vocês vão olhar assim: "Ah, mas o funcionário ganha R$ 1.000, por que tá pagando a menos?". Mas é porque ele entrou nesse mês, então ele não tá recebendo um mês cheio. Então isso já alerta já a conta também. Funcionário com afastamento, se ele tá com uma rescisão, se ele já tá fazendo direito a anuênio, triênio ou quinquênio, aí dependendo do sindicato pode ser que já seja necessário pagar, então o sistema já também emite esse alerta. Funcionário que teve transferência, fim do contrato de experiência, o sistema vai avisar: "Ó, o contrato de experiência do funcionário está vencendo", então aí vocês podem saber que tem que renovar o contrato dele ou não, né. Férias vencidas, né, no período ou férias em dobro, para lembrar que tem que calcular.
13º adiantamento, você já tem cálculo. 13º, né, você já possui mais de uma folha no 13º na mesma competência, né, quando for calcular. O mês do dissídio, mês subsequente ao dissídio, quando for folha de rescisão, né, e a contribuição sindical, quando for no mês de contribuição sindical. O menor aprendiz, quando completa 24 anos, o sistema também emite um alerta. E também a validade da CNH, né, principalmente para quem trabalha com motoristas, né, isso ajuda bastante. E também o direito da gratuidade do serviço público, quando o funcionário já tem mais de 65 anos, que aí de repente não é mais necessário estar descontando o vale transporte para ele, porque ele não precisa mais pagar o vale a passagem ali para ele, então o sistema também vai emitir esse alerta. Então isso são alertas, tá, que já estão padronizados dentro do sistema, e o sistema vai emitir para vocês. Nada impede de vocês virem aqui e desmarcar alertas que vocês acham que não são necessários. E também, assim como vocês podem conferir para ver se não tem algum desmarcado e para vocês é extremamente importante, tá. Então o que que acontece, ó, quando vocês calculam uma folha, por exemplo, vou dar um calcular todos aqui, ó. Isso aqui, ó, são os alertas que o sistema está emitindo. Ó, período aquisitivo, ó, o valor da folha, ó, o alerta no cálculo da folha, acima do normal. A folha desse funcionário aqui do menor aprendiz, mês passado foi 0, e esse mês tem valor. Esse alerta ajuda bastante com relação a isso. Esses alertas também, quer ver, ó, são aqui, ó, vou selecionar aqui. São esses pop-ups que surgem aqui no cantinho da tela, às vezes que você aparece e some, né, e também eles estão aqui, ó, se vocês clicarem aqui, ó, ele também vai aparecer para você. Então esses alertas são muito importantes para vocês poderem ter esse mapeamento, né, são advertências que o sistema vai estar trazendo para vocês aqui nesse momento ali, na hora do cálculo, tá. Além desse daqui, também tem o alerta padronizado, que a gente pode padronizar um alerta, tá. E aí como é que funciona, né, vocês podem vir aqui, ó, em colaboradores, alerta no cálculo, e aí criar um alerta. Aí vocês vão poder informar um mês e ano, aí tem uma regrinha, tá, que aí vocês podem fazer esse alerta aparecer, nós vamos criar um na prática ali para vocês verem como é que funciona, tá. Então ali, ó, se vocês colocarem uma data naquele campo, ele vai ser um dia exato. Se vocês não colocarem uma data, só o mês e ano, é só naquele mês, naquele ano. Se vocês não determinarem uma data e um mês, aí é para todo aquele ano. Agora, se vocês determinarem só uma data, é só naquele dia que vocês fizerem o cálculo. Se botarem só um mês, é sempre naquele mês. E se não colocar nada, é em todos os períodos, tá? Então como é que funciona esse alerta aqui, né? Movimentação, colaborador, aí vocês vão entrar em alerta do cálculo. Vão clicar, ó, vamos excluir esse daqui, vamos botar em incluir. E aí aqui vocês vão colocar aqui, por exemplo, eu quero criar um alerta lá, um teste, ó, vou botar aqui teste, tá. Eu quero que esse alerta, aí se vocês pararem até o mouse aqui, ó, ele tá aquele exemplo que tá no slide, tá aqui dentro, tá. Eu quero que esse alerta saia sempre no dia 4, quando eu calcular a folha, se for no dia 4, se não for no dia 4 não me interessa. Posso fazer dessa maneira, então todo dia 4 ele vai fazer isso. "Ah não, Fabiano, eu quero fazer um alerta que todo mês 11 me lembre de pagar alguma situação", então eu posso fazer assim, ó, 00 11 00. Então todo mês ano, independente do dia ou do ano, ele vai me emitir esse alerta. "Ah não, Fabiano, mas eu quero só para esse ano", opa, então vamos botar aqui 2025. Então somente nesse ano ele vai ter esse alerta do teste. "Ah não, Fabiano, mas eu quero isso para todo o ano de 2025", já tá acabando, né, mas ó, 00 2025. Então todo ano de 25 vai sair esse alerta teste. "Ah não, Fabiano, eu quero que esse alerta sempre saia sempre", eu posso colocar 00. Ainda embaixo, eu posso criar algum filtro ainda, eu posso colocar para algum tomador, para algum cargo ou ainda para alguns trabalhadores específicos. Então é um alerta que eu posso colocar para algum trabalhador. Ó, vou botar aqui, vamos salvar, vamos fechar. Aí nós vamos lá no cálculo lá, avançar, avançar de novo, ó, já tá lá, ó, o teste que a gente acabou de criar. Então vocês podem criar algumas coisas personalizadas, entendeu? Algum lembrete que vocês têm para vocês mesmo, né, na hora que vocês forem calcular a folha, o sistema emitir aquele lembrete para vocês ali. Além daqueles padrões que eu mostrei ali que o sistema já tem, vocês podem ainda criar personalizados para vocês também. Para quando vocês forem calcular a folha, né, já vir esse alerta para você. Ajuda, né, facilita. De repente algum lembrete de alguma coisa que não pode esquecer de pagar. Então é interessante colocar esses tipos de lembretes ali, tá? Então isso é mais uma dica que a gente dá para vocês com relação a isso, tá. No Olerite, também dá para colocar avisos também, alguns alertas para quando vocês imprimir o Olerite, entregar para o funcionário uma mensagem lá. Por padrão, o sistema já emite alguns alertas. Quando o funcionário faz 1 ano de casa, né, ou mais de 1 ano de casa, ele bota lá uma mensagem: "Parabéns, mais 1 ano de empresa".
Ele também coloca mensagem como Feliz Natal, Feliz Ano Novo, isso aí já bota automaticamente, mas vocês também pode colocar uma mensagem no holerite do colaborador, tá. Onde é que fica isso? É colaborador, mensagens no recibo. A tela é igual a essa que nós usamos agora para fazer o alerta do cálculo ali. É a funcionalidade é exatamente igual. As mesmas questão de datas, exatamente igual, tá. E essa informação, ela vai ser exibida aqui no contra-cheque, tá. Então vamos pegar aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, para você gerar um holerite, né, a informação serve aqui, ó, pode ver que já tem até um teste aqui, ó, serve para todos os períodos. De onde é que vem essa informação aqui, ó? É porque alguém já veio aqui nessa base e criou um alerta para sair lá no recibo. Ó, mensagens no recibo e já tem lá, ó, serve para todos os períodos. Pode ver que existe até outros aqui, ó. E esses aqui não apareceram. Por quê? Porque eles são somente esse aqui é somente para o ano de 2019, esse aqui foi só para o ano de janeiro de 2019 e esse aqui serve para qualquer período. Pode ver que a telinha ali, ó, de inclusão é exatamente igual, tá? Então isso aqui também vocês podem colocar para botar no holerite do funcionário. Ah, sei lá, vamos supor, a empresa quer que todo mundo traga uma nova certidão de nascimento dos filhos, ou avisar: "Ah, mês que vem tem a festinha da empresa", então coloca aqui um lembrete. Ou um lembrete assim: "Ah, confirmar quem vai na festa da empresa", ou lembrar que mês que vem vai ter um desconto. Então vocês podem colocar uma mensagem personalizada aqui, né, eu vou até mudar aqui essa mensagem, eu vou botar teste, ó, vou gravar. Vamos gerar de novo lá para vocês verem. Agora vocês vão ver que quando a gente gerar, vai sair a mensagem de teste. E aí ele sai a mensagem de teste. Então, ou seja, vocês podem padronizar mensagens ali para quando vocês imprimirem os olerites ou mandar por e-mail, ou se quem usa o webshare, né? Quem não conhece o webshare é uma ferramenta nossa que vocês podem, o funcionário recebe por aplicativo de celular ou pelo site os olerites, tá? Então é uma ferramenta que vocês podem ver com o nosso time comercial ali para estar adquirindo, e aí o funcionário recebe de uma forma online os contra-cheques, tá? Então vocês podem estar transmitindo para eles essas informações, e aí vai sair para eles lá a mensagem que vocês colocarem. Como eu falei, algumas já saem por padrão, né, tempo de casa, feliz Natal, feliz ano novo, né. Então vocês podem colocar mensagens personalizadas para quando imprimir o olerite e sair essa informação lá, e daí você avisa para o colaborador, né. Assim como eu padronizei para toda a empresa ali, né, assim como lá no alerta, né, a gente poderia ter colocado essa mensagem só para um funcionário, ó. Poderia ter vindo aqui, ó, modificar e dizer que, sei lá, esse funcionário precisa me trazer algum documento, que ele nunca esquece, né. Eu posso vir aqui e colocar aqui a minha informação aqui, ó, que esse aqui funciona só para o empregado modelo, e salvar. Então essa mensagem agora de teste só vai sair para o empregado modelo, não vai sair para outros funcionários. Então tudo isso já está parametrizado dentro do sistema, tá. Então pessoal, essa é mais uma dica que eu dou com vocês com relação a isso, né. Então quais são as dicas que a gente viu hoje? Agendamento de eventos, é uma ferramenta extremamente poderosa e muito útil, recomendo que vocês criem o hábito de usar ela caso não estejam. A gente viu o alerta no cálculo, então quando vocês vão calcular uma folha, o sistema já emite alguns alertas, até mesmo com relação ao desvio de percentuais, né, e também essas mensagens no Olerite, que também que são bem úteis, principalmente quando a gente precisa pedir um documento. Também tem aqui, ó, a crítica no e-social, tá? Isso aqui ainda tá, vamos dizer assim, vai ser colocado mais coisas, né? Hoje, o que é isso aqui? É para mostrar para vocês alertas na hora de transmissão do e-social com relação a rubricas, tá? Então, se tem alguma rubrica que não foi enviada, alguma coisa pendente, ele vai emitir um alerta ali. A tendência é que eu ganhe mais coisas nesse alerta aqui, ó. Então ele está me dizendo ali, ó, que na tabela 1010, em 7 de 2018 tem 3 rubricos a ser enviado, em 7 de 2018 273, em 7 de 24 um registro e um de 26 e um de 25, perdão, 6 registros ali. Então aqui mostra algumas rubricas que ainda precisam ser transmitidas que não foram ainda para o e-social nessa empresa. Então isso aqui vai ganhar mais opções ainda, tá, mas já tem no sistema ali para a função de rubricas. Lembrando que o próximo webinar a gente vai falar sobre férias rateadas, tá, vai ter mais webinar de série produtivos ainda com relação ao cálculo, para deixar cada vez melhor, mais recursos que vocês possam estar usando, tá, então continue seguindo a rede nas redes sociais ali. Quem tiver interesse do web sharing, esse pode entrar em contato com o time comercial também, para poder pegar essas informações ali sobre o valor dele, tá. Valdirene, né? Bom dia. Tem algum evento para lançar pagamento antecipado? No caso de rescisão, o pagamento é 10 do 10, mas vamos pagar a parte referente ao salário em 6 do 10. A rescisão
Não tem nenhum evento de pagamento antecipado, tá. Aí você pode entrar em contato, Valdinei, com o time de suporte, de repente, para criar um evento para isso, e aí se você achar necessário também pode usar o agendamento lá, tá, para colocar isso, né. Valdinei também, né, hoje quando agendo aparece para todas as empresas. Sim, quando aparece para todas as empresas, né, porque tem que cuidar na hora do agendamento aqui, né, como está sendo feito, tá. Aqui na configuração aqui, ó, no agendamento, quando a gente vai agendar, aqui embaixo a gente tem a opção de selecionar as empresas aqui, ó. A gente pode vir aqui, ó, se a gente limpar, não vai ser para todas. Ou então a gente pode vir aqui e selecionar alguma empresa ou marcar todas as empresas. Tem que cuidar sempre como é que tá essa parte aqui, para não ter nenhum agendamento equivocado, se não for para todas as empresas. Ou se já está agendado, né, de repente aqui, ó, vamos pegar isso aqui, por exemplo, ó, modificar, já tem o agendamento pronto, né. Se eu baixar aqui, ó, ele tá para todos. "Ah não, Fabiano, mas eu não quero para todos esse evento aqui". Eu posso vir no F4 e marcar quais empresas que eu quero e confirmar. E aí eu vou mudar esse agendamento que já está pré-programado dentro do meu sistema, não tem problema nenhum, tá. Então dá uma olhadinha como é que tá o agendamento ali, que pode estar com aquela opção de todas as empresas marcadas, né. Tu vê aqui, hoje quando agendamento, né, da Valdinei também, né, já tem mensagens do consignado quando é desconto, sim, já tem, já tem. Hoje é verdade, bem lembrado. Quando é feito hoje se vocês já estão na última versão do sistema, quando vocês fazem o cálculo ali, né, que agora tem aquela questão do empréstimo consignado, e o sistema não consegue, descontar todo o valor, vai sair uma mensagem no olerite do funcionário que o desconto foi parcial, e aí ele vai ter que, né, procurar quitar aquele valor de uma outra maneira, né. Então sim, já tem esse alerta hoje automatizado lá. Então, o sistema hoje já consta com esse recurso. Assinar, né, no cálculo automatizado já temos a opção com data de pagamento do salário, o na verdade, né, quando você faz o agendamento automático, né, até isso foi abordado lá no cálculo automatizado, tá. O que que acontece? Você vai determinar qual dia é o agendamento, né, então ele vai estar aqui. Quando você se alguém usa quem não usa quem usa pela data, vamos supor assim, eu uso data de efetivo pagamento, né, aí ele sempre vai ser lá no quinto dia útil, daí o sistema já joga essa data automaticamente para vocês, tá. Então isso vai ser baseado. Mas como é que funciona isso, né, aqui nos utilitários em parâmetros, né, só abrindo um parênteses, né, para mostrar para vocês, você tem que entender como é que funciona o regime da empresa, se é por caixa ou não, né. Então o que que acontece, se é por caixa, né, regime de caixa aqui, qual é o regime de caixa? Aqui. Data de efetivo pagamento, né, se trabalha com regime de caixa ou não, né, ó, competência ou caixa. Quando é competência, sempre vai ser no dia 30. Se é caixa, o sistema projeta para sempre o quinto dia útil daí, tá. Então ele vai fazer isso. Mas só para fazer um parênteses ali, mas tem uma live sobre o questão do cálculo automatizado ali, tá. Giovana, obrigado. De nada, pessoal, de nada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta ali sobre agendamento, sobre aquela parametrização ali das críticas? Lembrando que vai ter mais algumas séries, que nem eu falei, essas séries é um pouco mais curtinhas, mas é para dar essas dicas, que às vezes tem recursos dentro do sistema que vocês possam não estar usando ou nem se tocar para que que serve aquele recurso. E aí, aqui visa mostrar para eles o uso dessa ferramenta, né, para vocês poderem estar então trabalhando em cima dela, tá? Assessoria profissional ali, né. Teria uma data melhor para iniciar essa automação, tipo início do ano? Depende, como eu posso dizer assim, a partir do mês que você quiser usar a automação, você já pode, desde que você já tenha parametrizado o sistema ali com relação ao agendamento, né, você pode pegar e lá colocar. Por exemplo, tem gente que já está usando, tem gente que ainda não definiu uma data, mas está entrando na rotina de automatização ali, né. Por exemplo: "Ah, Fabiano, eu ainda não escolhi bem uma data em um horário que eu quero que o sistema fique rodando para mim automaticamente, né". Mas tem gente que já está deixando aqui configurado assim, ó, por exemplo, ó, um exemplo, tá? Fazer rapidinho aqui, né, teste. Folha de salário, não está colocando uma data nem uma hora, e já está deixando selecionado as empresas aqui, tá? Por quê? "Ah, Fabiano, como eu não sei ainda exatamente quando eu quero fazer isso ou não, eu não vou deixar programado aqui". Aí o que que o pessoal faz? "Ah, mas hoje quando eu for embora eu quero deixar rodando essa folha". Aí o pessoal entra aqui na movimentação, folha de pagamento, cálculo de folha automatizada, seleciona a opção ali e dá um calcular e vai embora. E deixa o sistema trabalhando. Não há uma data específica definida. Eu, Fabiano, determino que agora esse é para mim é o melhor momento. Então, tipo, o sistema não vai startar isso sozinho. Eu posso vir aqui e startar isso aqui, né. Eu determino quando eu quero. Então qual é a minha dica? Se você já sabe uma data e um bom horário para deixar seu computador ligado, ou se você usa a nuvem, já deixar logado,
já deixa programado para não ter problema de esquecer de fazer a folha, né. Então, por exemplo, até vamos supor que até o final do mês você sabe que a folha já tá toda redondinha, já fez todos os lançamentos, tudo lá. Dia primeiro manda o sistema sempre fazer o cálculo ali, também é uma dica. Ou então, deixa já tudo programado aqui, só entra nessa tela e starta o cálculo quando você achar melhor também, é uma outra opção, né. Giovana, bom dia. Quando esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, para quem não conseguiu assistir? Giovana, hoje de tarde o Google me disponibiliza ele, o pessoal edita, amanhã já deve estar disponível para você assistir, tá? Então amanhã já vai estar no YouTube lá, com certeza. É só uma questão do pessoal editar o vídeo mesmo hoje, à tarde, e subir. Bom, como não tenho mais nenhuma pergunta, vou já agradecendo então de novo a atenção de todos vocês. Vou desejar ali um bom restinho de manhã, né, tá quase na hora do almoço já. Uma boa tarde para todos, bom trabalho aí. Fiquem atentos às redes sociais para poder estar seguindo então nossos próximos webinar, tanto de UNDP, contábil, fiscal. Agradeço ali, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com o nosso time de suporte. Utilize a nossa base de conhecimento também e precisando, acesse nossos vídeos lá no YouTube e siga a gente na rede social, tá bom, pessoal? Agradeço demais a atenção de vocês e até o próximo webinar. Tchau, tchau.